Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa make em tons rosados belíssima usando somente produtos Yves Saint Laurent. Se essa é uma marca que você gosta ou que você tem curiosidade a respeito de algum ou alguns dos seus produtos, fica aqui comigo nesse vídeo que certamente vai ter informação legal para você. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo! Normalmente eu inicio meus vídeos com a base, né? Mas no vídeo de hoje eu vou iniciar mostrando um primer. Eu não costumo usar primer, eu acho que um bom preparo de pele já é suficiente para que a maquiagem dure bastante tempo. Mas nesse caso eu acho que vale a pena porque esse é simplesmente o meu primer preferido. Tem um outro que eu gosto muito também, mas esse da Yves Saint Laurent é sem dúvida o que eu mais recomendaria caso você goste de usar primer antes da maquiagem. Eu estou me referindo ao Touch Eclat Blur Primer, que é essa coisa linda aqui, embalagem super luxuosa de vidro. O produto em si é um gel com essas partículas douradas, que dá um aspecto mais luxuoso ao todo, né? E essa é a textura em gel desse primer. E vou aplicar ele só na minha zona T, que é onde, quando eu aplico o primer, eu gosto pra disfarçar os poros. Esse produto rende bastante, tá, gente? Então, eu usei um pump dele aqui só, e aí é um pouquinho que você passa em cada região, ele tem uma espalhabilidade excelente, não precisa usar mais que isso. Aqui no canto do nariz, ele deixa bem mais uniforme, disfarça muito bem os poros que tem nessa região. Olha só como a pele já fica bem mais uniforme, os poros bem mais disfarçados depois que usa esse produto. É um primer excelente. De base eu vou usar All Hours, também vem numa embalagem de vidro pesada, super luxuosa. A minha cor é LN3, essa base é uma das minhas preferidas, mas faz algum tempo que eu não uso ela. Então, eu não me lembro exatamente a quantidade que eu costumo usar no meu rosto inteiro. Eu vou começar com meio pump aqui na minha paletinha. E aí a gente vê como é que vai ser a cobertura dela. Meio pump, e essa é a cor e a textura da All Hours da Yves Saint Laurent. Então, vocês perceberam que ela é bem líquida, né? Essa base tem fator de proteção solar, cobertura total e o acabamento semi-mate, que sempre é a minha preferência. Ela tem uma excelente espalhabilidade, mas para dar cobertura mesmo, acho que vai ser preciso mais de meio pump aqui para metade do meu rosto. Ou será que vai ficar muito pesado? Não, vou aplicar mais meio pump, então vai dar um pump aqui nessa metade. Vamos lá. Começar espalhando assim. Então, metade com a base e metade sem a base, para vocês verem como é a textura dela. Super leve, ultra fina, maravilhosa. Já lembrei o porquê que ela é uma das minhas preferidas. Vou usar o lápis de sobrancelhas da Yves Saint Laurent na cor número 2. E esse não é um dos meus lápis preferidos, tá, gente? Ele tem uma cor bonita e ele vai muito bem onde eu tenho mais pelinhos aqui, né? Então, onde há mais pelinhos, a aplicação dele é bem tranquila. Na hora de esfumar com a escovinha é bem tranquilo, fica bonito. Mas no início da sobrancelha, onde eu tenho mais falhas e menos pelinhos, ele acaba ficando meio falhado, assim, não fica muito uniforme quando eu venho com a escovinha e esfumo. Então tem que ser bem cuidadosa. Dá pra atingir um efeito bonito, sim, tá? Mas com bastante cuidado. Então não é que seja um produto ruim, mas eu acho que existem outros melhores no mercado que exigem menos esforço da gente para deixar um aspecto bonito na sobrancelha.
Mas já adianto também que esse é um dos únicos produtos da Yves Saint Laurent que eu não gosto muito. Não é o único, ainda vai ter mais um que eu vou falar aqui pra vocês. Agora eu vou aplicar primer nos olhos e pra isso eu vou usar o corretivo Touche Éclat. Eu já falei dele aqui antes também no canal, mas pra quem não viu, esse daqui, embora seja um corretivo, ele funciona mais como iluminador, ele não tem muita cobertura e eu particularmente gosto de usar esse produto como primer. Eu acho que ele funciona super bem, melhor que qualquer outro primer de olhos que eu já usei, que eu já experimentei, pelo menos essa é a minha experiência pessoal, tá, gente? Mas ele não é o único corretivo que funciona bem como primer não, tá? Tem outros que funcionam muito bem e eu vou falando aí pra vocês no decorrer dos vídeos. Foi demais. Pera lá, muita calma nessa hora. Vamos espalhar aqui. Já trazer pro outro olho pra aproveitar. Prontinho, olha lá. De sombras vou usar esse quarteto em tons mais rosados, assim, mais lavanda, né? E olha que coisa linda que é a embalagem dele, assim, de couro com o símbolo da Yves Saint Laurent no centro, né? Acho super luxuoso, belíssimo. Vou começar aplicando essa cor de transição, que é a sombra mate que tem nesse estojinho, né? As outras são mais cintilantes. E vou aplicar essa sombra no côncavo, puxando assim pra cima. Vou vir com ela um pouquinho também na pálpebra móvel. Puxando lá pra cima. Normalmente, gente, essas sombras de marcas assim de grife, de luxo, não são muito pigmentadas. Se você pegar as sombras da Chanel, da Dior, você vai ver que elas não são extremamente pigmentadas. É muito difícil um estojo de sombras dessas marcas virem com um pigmento assim muito forte, igual uma Pat McGrath da vida, né? Das marcas de grifes assim de luxo, as maquiagens da Yves Saint Laurent são as que têm um pigmento um pouco melhor. E isso está diretamente ligado ao estilo dessas marcas, né? Porque se você pega o estilo da Yves Saint Laurent, embora seja luxuosa, é um estilo mais cool, mais moderno, né? Um elegante mais moderno. Agora, se você pega Dior, Chanel, é um estilo um pouco mais conservador e isso é refletido nas suas maquiagens também. Agora eu vou usar essa cor mais vinho aqui e vou fazer o canto externo dos olhos, dando mais profundidade. Começo aplicando aqui na área externa. E vou trazendo mais pro centro. Uma sombra ótima para fazer um esfumadão, assim, sabe? Não vou fazer um smokey eye, mas é tentador, viu? Olha só que linda, fácil de esfumar. Pigmentação excelente. Sombra belíssima. Agora eu vou pegar um pincel limpo, assim, de esfumar. Esse aqui é da Candice Berenice, é super antigo. Eu nem sei quantos anos faz que eu tenho esse pincel. Talvez uns 15 anos, mais ou menos. E, enfim, vou usar ele aqui pra dar uma limpadinha, porque eu acho que eu fui muito em cima com a sombra vinho. Pronto, aí já limpa a espuma. Nada como um pincelzinho limpo para dar acabamento. Bom, agora com o aplicador de esponjinha, eu vou usar esse rosinha aqui bem cintilante e vou aplicar no centro da pálpebra móvel. Eu gosto de usar sombra cintilante com o aplicador de esponjinha porque não faz tanta bagunça. Mantém os dedos limpos, né? E também porque eu estou com as unhas muito compridas, aí aplicar sombra com os dedos é muito ruim.
Olha lá, um rosa bem clarinho com bastante partículas de glitter. No canto interno eu vou usar essa cor mais lavanda aqui, também cintilante. Vou fazer agora um delineado usando esse lápis aqui, nessa cor que eu não sei exatamente qual que é, vou deixar aqui na tela, mas é uma cor que fica ali entre o bordeaux e o vinho, né? E esse lápis aqui é interessante também porque ele já vem com um pincelzinho chanfrado na outra extremidade. Agora eu vou precisar de um espelhinho aqui no centro para mostrar para vocês, né? Pera lá. Sempre que eu vou fazer delineado, gente, eu gosto de marcar o ângulo de um lado e já marcar o ângulo do outro lado para depois dar continuidade. Então, aqui, ó, eu marquei o ângulo dos dois lados. A partir daqui, dificilmente a gente erra um delineado. E se errar o ângulo, é muito mais fácil corrigir só esse risquinho do que depois todo o formato, né, do delineado gatinho. Então, vamos continuar. Esse lápis é bem macio, mas às vezes ele fica meio... como se ficasse meio entupido de glitter, né? Porque essa sombra tem muito glitter. E aí a pigmentação dele não sai muito. Se acontecer isso, é só vir com um pedacinho de papel higiênico ou qualquer outro papel e limpar. E agora eu vou pegar o pincelzinho chanfrado para esfumar um pouquinho essa asa aqui. Terminar agora a linha dos cílios. Tá reto isso, gente? Acho que sim, né? Bom, se não tiver, paciência, vida que segue. A verdade é que ficou um delineado bem afiado, mais do que eu tava esperando. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, aqui, gente, é uma dificuldade para eu fazer o delineado certinho para vocês, porque a forma que eu consigo fazer melhor é olhando bem de frente pro espelho. Bem de frente seria isso aqui, ó. Ou seja, tamparia a câmera. Aqui eu fico olhando de cima para baixo, e aí é mais difícil de eu saber se realmente está certo ou não. Mas acho que tá ok, vai. Dá um desconto. Bom, vou continuar com o lápis em toda a linha d'água. O lápis preto da Yves Saint Laurent, dessa mesma linha aqui, é mais fácil de aplicar na linha d'água do que esse vinho, tá? Não que não dê para aplicar, dá. Mas é que o preto, você mal rela, ele já libera a pigmentação. Esse daqui tem que insistir um pouquinho, mas dá pra fazer também. Ô, gente, falam que essa cor deixa os olhos castanhos mais claros, né? O que vocês acham? Fiquei com os olhos mais claros? Particularmente, eu acho que não. Usando o pincel chanfrado do lápis mesmo, eu vou vir com essa sombra vinho na linha inferior dos cílios, para dar uma abrida no olhar. Porque aqui a gente fecha com o lápis na linha d'água e depois abre com o lápis na linha inferior. Ou com a sombra, no caso. Apliquei em 2/3 mais ou menos da linha inferior e acho que já é suficiente. De máscara de cílios, eu vou usar a Lash Clash Máscara. Ela tem esse aplicador grandão e também tem uma circunferência aqui da embalagem bem grande. Ela promete dar volume extremo e, na verdade, ela entrega volume extremo. Eu gosto muito dessa máscara.
Só tem que tomar cuidado para não borrar em razão do tamanho do aplicador. Então, quem tem olho pequeno como eu, tomar um pouquinho de cuidado na hora de aplicar. Pega só esse volume, gente. Uau! Bom, agora vamos para o bronzer. Eu vou usar o All Hours, que é esse aqui. Embalagem também luxuosa, de couro. Essa é a cor, a minha é a cor número 2, que na minha opinião ela é neutra, não é nem tão alaranjada e nem tão fria. Uma cor que eu gosto muito. Bom, o bronzer eu sempre uso como referência essa curvinha que faz aqui no cabelo, né? Então eu pego essa curvinha e direciono ele à boca, mas eu não venho até a boca, né? Eu vou dando batidinhas aqui e paro mais ou menos aqui assim. Aí não tem muita referência, é mais no olhômetro mesmo. Quero fazer de uma forma aqui que não fique com sombra pra vocês, mas é difícil, viu, gente? Essa questão de iluminação, de não fazer sombra é tão difícil. E olha que eu me esforço para conseguir a melhor imagem, com a melhor luz, para que fique com a cor mais fiel possível às cores de tudo aqui, né? Porque esse canal aqui não tem filtro, não. A gente trabalha só na boa iluminação para que tudo fique o mais fiel para vocês poderem usar aí como referência. Mas essa questão das sombras tem me pegado, viu? Eu não sei mais o que fazer para evitar, ó, que fique essa sombra quando eu aplico os produtos no meu rosto. Se alguém tiver uma dica aí pra mim, por favor, escreve aqui nos comentários, tô aceitando. Então tá lá, bronzer fácil de esfumar, bem uniforme, uma cor muito boa, dá certo aí para diversos tons de pele. Um produto que eu só posso recomendar. Antes de dar continuidade, eu queria dar ênfase, gente, nessa base. Olha só, eu não selei ainda, né? Também não passei corretivo. Mas eu apliquei até que uma camada generosa dela na minha pele. E vejam só como não tem acúmulo nenhum em linhas. Aproximar bem aqui para mostrar para vocês. Embaixo dos olhos, quando tá bem tranquilo. No canto do nariz, onde eu tenho mais problema dos produtos craquelarem. Na testa, às vezes acumula, né? Eu tenho linhas de expressão quando eu faço assim. E não tem acúmulo nenhum. A base fenomenal. Eu diria que está ali no meu top 5. Aplicar um pouquinho do bronzer aqui na testa, também tinha esquecido. De blush, eu estou na dúvida. Eu não sei se eu uso Make Me Blush líquido ou se eu uso Make Me Blush em pó. Eu acho que eu vou usar os dois. Para começar, vou usar o Make Me Blush líquido na cor número 44. Esse blush é bem pigmentado, então aplicar bem pouquinho, tomar bastante cuidado com ele, tá? Vamos lá. Fica só 2 gotinhas assim. Vocês vão ver como ele é pigmentado. Olha isso. Mas super fácil de esfumar também, tá? Então não precisa ter muito medo, não. E olha, essa cor é divina, gente, a cor número 44. Eles lançaram também, né, o Make Me Blush número 44 em pó. Só que, pelo menos aqui na Dinamarca, esgotou, assim, numa velocidade da luz. Então, eu tenho outras cores do Make Me Blush que eu adoro. Eu tenho a 44, não, essa aqui é 42 e tem uma outra ali que eu não me lembro. Enfim, ela ainda vai aparecer nas resenhas aqui. Mas a cor 44 eu comprei só na versão líquida, ainda assim, maravilhosa, olha só. Eu adoro essa cor, eu adoro essa textura, a espalhabilidade desse blush é perfeito. E eu não acho justo que não se fale tanto desse blush na forma líquida. Não sei por que isso acontece. Fala-se muito na versão em pó,
Mas o líquido não dá, as pessoas não dão muita atenção assim, né? E é uma fórmula incrível, gente. Olha a pigmentação disso. Mas a espalhabilidade é incrível. Olha lá, que cor belíssima. Mas eu disse que eu ia aplicar também o em pó que eu tenho. Esse aqui é o número 42. Ele é um rosa super frio. Aqui a classificação de pele é Fair e depois vem o Light. Então, o Fair seria o claro extremo, né? A minha pele, no caso, é a Light. Esse blush aqui eu diria que é um blush para quem tem tom de pele Fair. Mas ele é uma cor linda e mesmo que você não tenha o tom de pele fair, dá pra ser usado. No meu caso, eu uso ele sempre que eu estou com bronzer, então no caso hoje aqui eu passei bronzer, então dá pra aplicar ele um pouquinho por cima, fica bonito. Também usei uma cor de blush líquida um pouco mais quente e vou aplicar ele um pouquinho por cima. Vocês vão ver que ele dá um toque rosinha, assim, clarinho, iluminado, bem bonito. Quase faz às vezes de um iluminador. Vamos lá. Bem pigmentado, tá, gente? Então, um pouquinho dele já é suficiente. Não se enganem com essa cor bem clarinha, porque a pigmentação vem e vem com força. Eu acho ele lindo, olha só que perfeito. Bem iluminado. Mas eu quero iluminar mais, então vou usar o iluminador. Esse aqui é o All Hours Hyper Luminize, na cor número 03. Ele tem esse tom rosado, belíssimo. E esse iluminador é o seguinte, ele é lindo, mas ele tem algumas partículas de glitter. Isso é algo que me incomoda um pouco. Não porque eu não goste e ache feio, não é isso. Mas porque limita muito a hora e o lugar para usar esse tipo de iluminador. Então eu diria que é um iluminador para ser usado mais em ocasiões noturnas, tá? Deixa eu me aproximar para vocês verem melhor. Não sei se dá para ver na câmera, espero que sim, gente. Mas ele tem pequenas partículas de glitter. Então, iluminador mais para ser usado em ocasiões noturnas. Esqueci de passar o blush no nariz. Deixa eu voltar aqui porque eu não fico sem um blush no nariz. Adoro. Com certeza eu passei muito, né? Uma gota inteira só pro nariz? Tá doido. Será que eu uso o tom rosinha também? Vou usar um pouquinho. E agora o iluminador, porque a gente passa tudo no nariz, gente. Porque a gente gosta de maquiar o nariz. E pronto. Olha lá. Belíssimo. Bom, o corretivo eu vou usar um que não é novidade no mercado, mas é novidade pra mim. Então, com relação a ele, vai ser um vídeo de primeiras impressões. Esse daqui é o All Hours Precise Angles Concealer, bem conhecido aí de quem gosta de maquiagem, né? Mas eu não tinha comprado ele ainda. A minha cor é LN1 e tá aqui a embalagem dele, luxuosa de vidro, tal como todos os produtos da Yves Saint Laurent, né? Sempre muito luxuosos, embalagens que arrasam. Eu adoro as embalagens dessa marca. Também adoro as bolsas, mas eu não tenho nenhuma, infelizmente. Tá, marido? Bom, então o aplicador dele é assim, angulado, né? Pra ter mais precisão, como o nome já diz. E vamos lá, vamos ver como que ele é na pele. A cor eu acho que tá bem ok. Vou espalhar com uma esponjinha, tá? Esponjinha da Essence, como sempre.
Não achei a cobertura dele muito forte, não. Deixa eu aplicar mais um pouquinho, vamos ver. Aqui onde eu tenho essa parte mais roxinha. Bonito, a cor é ideal pro meu tom de pele. Espalhou bem, tá? Bem uniforme. E, a princípio, é um ótimo corretivo também. Vou ver depois, né, com o passar das horas, como que ele vai ficar no rosto, mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. Fica para um próximo. Num primeiro momento, tudo de bom. Vamos pro outro olho. Nesse olho aqui, a hora que eu apliquei a primeira vez, me passou a impressão de que a cor estava muito amarelada. Engraçado, quando eu passei nesse eu não tive essa impressão. Mas depois que espalhou também, ficou perfeito. Então a cor é essa mesmo. Gente, no olho eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito, na verdade, mas eu esqueci. Eu vou pegar esse iluminador e vou aplicar aqui no osso das sobrancelhas e no canto interno, próximo do osso do nariz. Que isso dá muita diferença no acabamento dos olhos. E esse é o truque perfeito para deixar o côncavo bem esfumado, sem nenhuma divisória, com um aspecto mais profissional. Não que eu seja profissional, porque eu não sou, tá, gente? Eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem. A necessidade de clarear essa região aqui, eu só percebi depois que eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Porque ao vivo é o tipo de detalhe que a gente não percebe que essa região fica um pouquinho mais escura. Os olhos humanos são mais misericordiosos, né? Agora o 4K não tem dó, mostra tudo e mais um pouco. Então é engraçado que eu me vejo nos vídeos e tem coisa que eu vejo que eu até me assusto. Eu falo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, tem que mostrar tudo a vida como ela é, né, gente? Não tem como ficar escondendo, não. Vídeo de maquiagem é isso. Vou mostrar tudo, as linhas, as texturas, os poros e vida que segue. Agora eu fiquei indo e voltando nessa maquiagem, eu tô até perdida. Mas eu acho que o que tá faltando é só o batom. Não, o pó. O nome desse pó é All Hours Hyper Blur. Esse daqui é o translúcido. Esse pó vem com a esponjinha. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra selar embaixo dos olhos. Eu pego essa esponjinha que vem normalmente com os pós soltos, dou uma agitada, assim. Aplico esse tanto que veio na esponjinha no dorso da mão. Olha aqui como é que ficou o dorso da minha mão. E aí, eu venho com a esponjinha que eu apliquei o corretivo e pego do dorso da mão uma quantidade extremamente pequena de pó e aplico embaixo dos olhos. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês a diferença de um olho em que eu fiz isso, em que eu apliquei o pó com essa técnica, e o que eu ainda não apliquei. E é o suficiente para evitar que o produto se acumule nas linhas, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado, repetir o processo aqui. E percebam também, gente, que eu dou uma passada única, tá? Eu não fico voltando ali com o produto. Se precisar também, volta. Essa é uma quantidade tão pequena de pó, né, que dificilmente vai dar errado. Mas o ideal é passar uma vez só. Pro restante do rosto, eu vou usar um pincel assim bem peludinho. E aí, pego aqui, tira o excesso e aplica
dando batidinhas. Bom, sobre a qualidade desse pó, eu diria que ele é um dos mais finos que eu já usei. Ele proporciona um efeito blur e matifica de forma bem natural ao longo de todo o dia, sem deixar a pele extremamente ressecada. Sem dúvida, é um dos meus preferidos. O batom eu vou usar o Love Shine, é esse famosíssimo aqui, né? Eu acredito que muita gente vai discordar de mim, porque como esse produto viralizou, eu entendo que muita gente de fato tenha gostado dele. A minha experiência com esse batom não é tão boa. As cores são lindas, ele é super hidratante, mas ele não dura nada na minha boca. É eu passar, terminar ali de pegar uma bolsa, me arrumar, a hora que eu tô na porta de casa para sair, eu já tenho que retocar o batom. Então, por essa razão, eu não recomendo esse produto. Eu vou usar aqui porque ele é lindo, então, né? Tem que servir pelo menos para eu fazer um look belíssimo aqui para vocês. Vou passar um contorno antes. Eu não tenho contorno da Yves Saint Laurent porque eu acho que a Yves Saint Laurent nem tem contorno labial. Não sei, escreve aqui para mim. Vocês sabem se existe contorno labial da Yves Saint Laurent? De contorno labial, eu vou usar o Edge to Edge da MAC, que é essa cor aqui, lindíssima. Olha que cor maravilhosa. Mas enfim, fica aí de relato a minha experiência com esse produto. Não se engane com essa cor belíssima, a verdade é que ela não vai durar muito tempo. E tá lá, gente, look belíssimo, feito totalmente com produtos Yves Saint Laurent. E agora eu quero saber de vocês, gostaram do look? Gostaram dos produtos? Já conheciam esses produtos? Qual é o preferido de vocês? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe com quem você sabe que também ama maquiagem. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, um beijo e até o próximo vídeo.